Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé e que está em paz, perfeita paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Cristo, quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito, Hebreus 10:14, que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Em Cristo, nós estamos perfeitos para sempre. Creia, Hebreus 10:14. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho da justiça, da fé. O Evangelho do Cristo crucificado, o Evangelho depois da cruz. É neste Evangelho que eu creio e nele eu vivo firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos para mais uma mensagem, baseado e apoiado sempre nas Escrituras, porque a palavra de Deus diz, o próprio Cristo, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, nós temos que crer em Cristo e como diz as Escrituras, tanto por Ele mesmo citadas, como por Ele dada aos seus apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres, como afirma Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante. Vamos falar a respeito da justificação do crente. Esta justificação não pode ter nem sequer sombra de obras por sacrifício. Giselmo, o que significa então a justiça da fé? A justiça da fé, ela é totalmente apoiada em Cristo e no que Cristo fez por nós. Ou seja, nesta justificação não cabe obras e sacrifícios por parte do homem, porque assim como no primeiro Adão, todos gratuitamente se tornou pecador, também no Cristo, o segundo Adão, todos os que são de Deus se tornou gratuitamente justos e justificados pelo próprio Deus. Então, Giselmo, o outro evangelho que está antes da cruz é um evangelho que põe na mente dos cristãos a necessidade de que eles têm que aceitar, sim, segundo eles, o viver não somente pela fé, mas também com obra de sacrifício. E muitos dos que ensinam que deve viver por obra de sacrifício, como diz a palavra do Pai, muitos deles nem sequer pensam ou mesmo fazem obras, mas cobram dos que se diz eleitos de Deus, que estão em determinados lugares chamados igreja, que precisa de obra de sacrifício para que a sua fé atue ou opere. Não é verdade, segundo as Escrituras, a palavra deixa bem claro que a fé cristã, ela não é morta. Ela tem obras e obras preparadas de antemão. Efésios 2:10 afirma esta verdade dizendo: vós sois dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andemos nela. Então, Giselmo, a Bíblia nos revela que existe um evangelho completo e perfeito
este evangelho está depois da cruz e contradiz toda e qualquer manifestação de pregadores ou pregadores que traz pregações que estão antes da cruz e que está sempre ensinando que o povo de Deus tem sim que fazer obra de sacrifício para poder agradar a Deus. Não, o que agrada a Deus é a minha fé genuína, quando eu creio em Deus e creio no que Cristo fez por mim. Esta fé é genuína e esta fé glorifica a Deus. Giskelmo, então houve um tempo que o povo judeu, não gentio, judeu, viveu sobre obras e sacrifícios baseados na lei de Moisés, sim. Mas depois da vinda de Cristo, do seu sacrifício, morte e ressurreição, o evangelho hoje tem que ser vivido e obedecido por fé, sem necessidade alguma de que eu e você tenhamos que praticar obras ou sacrifício para dar vida ou manifestações à nossa fé. Não é verdade. Vamos lá. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim a palavra do Pai: mas agora, sem lei, olha, agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante obra de sacrifício. Não, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção entre judeus escolhido e gentio escolhido. Por isso diz, não há nenhuma distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, assim como nós fomos constituídos em Adão pecadores, em Cristo gratuitamente nós fomos também constituídos justos. Diz assim a palavra, continue em versículos 24, que diz, sendo justificados gratuitamente por tua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o quê? Justo e o justificador daqueles que têm obra de sacrifício, não, daqueles que têm fé em Jesus. Quando eu falo aqui, esta fé em Jesus Cristo é a fé que não depende do que eu faça ou deixe de fazer, porque a palavra diz que, assim como em Adão todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz aqui a palavra, claro, que eles carecem da glória de Deus, a palavra diz que esta justificação se manifestou depois da cruz, diz a palavra, justiça esta anunciada pela lei e pelos profetas. A Bíblia diz, tem lei, agora se manifestou a justiça do povo de Deus em Cristo. E esta justiça não pode, de maneira nenhuma, estar de mão dadas com obras de sacrifícios, porque obra de sacrifícios praticada pelo crente faz com que ele rejeite o que nós acabamos de ler. A palavra deixa bem claro que esta nossa fé em Cristo, ela é independentemente, ou seja, ela não precisa de obras e sacrifício. Veja esta verdade, ainda que em Romanos, no capítulo 3, versículos 27, diz assim a palavra de Deus, onde, pois, a jactância foi de todo o que excluída, porque lei das obras, não,
Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Giselma, de onde surgem estas pregações que diz que o crente tem que pagar o preço através de obras, sacrifícios, jejuns, vigílias, campanha disto, campanha daquilo? De onde surgiram estas pregações? A palavra diz que vem do espírito do anticristo, que é uma forma de confessar e dizer que Cristo não veio em carne. Pois se Cristo não veio em carne, então ninguém é justificado, ninguém é perdoado e ninguém é salvo. Esta é a mensagem que está antes da cruz, quando cobra do crente o sacrifício e obras, para que ele possa, como diz a palavra aqui, se jactanciar. A palavra diz, onde pôs a jactância? Foi de toda excluída em Cristo. Não há nenhuma necessidade mais de que nós, os crentes, tenhamos que fazer obra de sacrifício para justificar a minha fé. Para eu justificar a minha fé, eu tenho que crer no Cristo crucificado, que é o Cristo que pagou o preço pelos meus pecados, é o Cristo que morreu e que ressuscitou para que nós vivamos esta justificação. A palavra nos assegura que a fé genuína em Cristo nos tornou justos e justificados para sempre, sem a necessidade de termos que praticarmos obras e sacrifícios. Pense nisso e não dê crédito a qualquer espírito que prega um evangelho que diz que o crente tem sim que pagar o preço, que o crente tem sim que fazer obras de sacrifício. Obra de sacrifício agora, depois da cruz, anula os benefícios desta salvação em Cristo e por graça. Pense nisso e fuja de todo e qualquer evangelho ou pregação que exige do crente obra de sacrifício que anula a cruz de Cristo. Pense nisso, igreja. Graça e paz.